nós temos ou trabalhamos a diversidade religiosa. E há algum tempo a gente já está trabalhando assim, dentro da diversidade religiosa, uma religião específica, que é o cristianismo, que é uma religião no planeta que tem um número de fiéis. São mais de 2 bilhões de fiéis espalhados pelo mundo. E os cristãos, o cristianismo, tem o livro sagrado que é a Bíblia. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. A Bíblia católica tem 73 livros, a evangélica protestante tem 66 livros. Há algumas divergências entre as duas tradições por conta do Antigo Testamento, que é sobre o Antigo Testamento que nós vamos falar hoje. Mais especificamente de um livro do Antigo Testamento e de um capítulo. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, onde nós temos uma história, que é a história da vinha de Nabote. Já ouviram falar dessa história? A história bíblica da vinha de Nabote. Como é que é a história? Estou ouvindo agora, né? Então, Nabote era um sujeito que morava perto do palácio, né? E quando Nabote de Jezreel ele se recusou a vender a vinha da família ao rei Acabe de Samaria, a rainha Jezabel conspira, né, e obtém que seja apedrejado até a morte por insultar a Deus. Então o que acontece? O Nabote ele tinha uma vinha. Você sabe o que é uma vinha? O que é uma vinha? Uma plantação de uvas. Você tira o vinho. É uma bebida muito apreciada pelos povos antigos, especialmente pelo povo hebreu, que é o povo de Deus na Bíblia. Então ele tinha essa vinha próximo ao palácio do rei Acabe, que era o rei da Samaria, e como a vinha estava próxima, o rei queria aquela vinha. Na verdade, ele queria aquelas terras e transformar aquela vinha num horto, numa horta. Mas o Acabe, Nabote, ele acaba que não aceita, porque ele tinha recebido aquela vinha como herança da família dele. E segundo a lei judaica, você não poderia vender algo que você recebeu como herança. Se você fizesse isso, isso era considerado pecado. Aí a esposa do rei, a Jezabel, ela vai e conspira. Ela sai espalhando para todo mundo que Nabote tinha insultado a Deus, tinha blasfemado contra Deus. E segundo também a lei mosaica, a blasfêmia, o insulto a Deus, era condenado à morte. Era um crime, era um pecado, e se condenava à morte, e a morte por apedrejamento. Então depois dela conspirar e sair espalhando para todo mundo que Nabote era alguém que blasfemava e que insultava a Deus, Nabote acabou sendo condenado à morte pelo apedrejado. E aí, por conta disso, eles acabaram se apossando da vinha, porque agora o dono da vinha não estava mais vivo, e ele veio pôde pegar aquelas terras e transformar em uma horta, né? Depois que o rei tomou posse da vinha, o Elias, que era o profeta que vivia naquele contexto, naquela época, ele visitou o rei e disse para ele que seu pecado foi tão grande que iria sofrer o mesmo destino de Nabote, ou seja, ele ia morrer como? Como que Nabote morreu? Apedrejado. Muito bem, parabéns. E que Jezabel seria comida pelos cães, a mulher que conspirou, né? E que seus descendentes seriam rejeitados, não poderiam assumir o trono. E aí então, diante dessa condenação, nós percebemos o quê? Vendo que Acabe estava realmente arrependido, ele tinha se arrependido, e ele não sabia o que a mulher tinha feito, porque a mulher fez de forma oculta, não revelou para ele, ele acabou se arrependendo, Deus acabou cedendo. É interessante essa história, porque Deus poderia também ter livrado Nabote de ter sofrido uma morte injusta. Um sujeito inocente, ele é apedrejado vivo por conta de um crime que ele não cometeu. E aqueles que empreenderam o crime, que foram responsáveis pelo crime, se arrependeram e Deus resolveu dar a graça para eles. Uma contradição, né? Uma contradição bíblica. Então, vendo que Acabe estava realmente arrependido, Deus cedeu e disse que não cumpriria as maldições contra Acabe e sua família até que ele morresse, né? Então, desse modo, embora a mentira e a ganância tenham efeitos calamitosos sobre os descendentes de Acabe e de Jezabel, eles permitem a Deus mostrar a sua justiça e a sua misericórdia.
mostra que Deus ele perdoa os pecadores e revela toda a sua misericórdia e graça para com os mesmos quando eles apresentam intenção de mudança. Mas, como eu disse, um inocente morreu. E se esse Deus é o Deus de todos os povos, de todas as pessoas, de todos os indivíduos, ele deveria ter atuado no sentido de intervir antes do inocente morrer, sim ou não? Vocês acham que o inocente tinha que morrer mesmo para a glória de Deus ser manifestada? Não, tinha. Tinha? Você é doido? O inocente tinha que morrer? Não. O sujeito que não fez o que falaram que fizeram, morreu apedrejado vivo. Fosse você ia gostar? Se fosse você que não fez nada, mas vou falar se você fez. Você ia gostar, mano? Desce pedrada até você morrer, você gostaria? Você gostaria, mano? Você gostaria de pegar se fosse no seu pé? Então é um texto que supostamente é para revelar a justiça, Uma cobrinha? mas na verdade revelou foi uma injustiça de Deus. Porque Deus não interveio. Deus que intervém tantas vezes ao longo da Escritura Sagrada para salvar o seu povo, não interveio para salvar o inocente. Ele intervém para salvar um povo que é pecador, que constantemente está fazendo merda, mas não salvou o inocente que era na morte. Estava só cumprindo a lei de Moisés. A lei falava que você não pode vender uma herança. Então esses são alguns dos problemas desse livro que eu mostrar cristãos e que muitos interpretam ao pé da letra de forma fundamentalista, sem perceber e sem de fato ler e compreender o quão contraditório e problemático esse livro é em vários momentos, em várias passagens. Compreenderão? Compreenderam hoje? Tranquilo?